Olá, queridos seguidores aqui do canal, antigos seguidores, novos, todos bem-vindos ao Blog Falado. Eu sou Elisa Barreto e quero conversar com você. Qual é o tamanho da importância que você dá à amizade? Qual é o peso que ela tem na sua vida? Qual é o peso que ela tem nas nossas vidas? Uma amizade sincera, verdadeira, de muitos anos às vezes, né? Então, vamos falar sobre a importância da amizade e a certas coisas da vida, situações da vida que colocam a amizade à prova. E qual a força dessa amizade para vencer, superar certas divergências? Porque ninguém pensa igual. Já pensou se todo mundo pensasse igual, se todo mundo gostasse do amarelo? O mundo ia ser um omelete gigante, não é verdade? Não tem como, gente. Todo mundo tem o direito de pensar diferente, de ter sua própria opinião a respeito de tudo, de qualquer coisa, né? Dizem que política, futebol e religião não se discute. Também tem outras coisas, hábitos alimentares, ideologia, né, de vida, ídolos, música, cinema, preferências de todos os tipos, E a gente tem que respeitar. Mas acontece que existe uma coisinha que ultimamente andou separando amigos de muitos anos. Você perdeu algum amigo ou alguns amigos por causa de política alguma vez? Especialmente nas últimas eleições presidenciais? Bom, se a resposta é sim, bem-vindo e bem-vinda ao clube, porque eu faço parte desse clube. Então é por isso que eu quero falar sobre isso. Qual é o peso da amizade para você? Para mim, a amizade está acima dessas coisas, está muito acima dessas divergências. Se você é amigo da pessoa, você conhece ela, você sabe do caráter dela, mas aí de repente, mesmo conhecendo essa pessoa, às vezes de muitos anos, você resolve julgar a pessoa pela opção política dela, pelo candidato que ela escolheu, né? E aí você acha que a pessoa tem que julgar o candidato em quem ela está votando pela sua cabeça, né? Não é assim que acontece? Bom, comigo aconteceu assim, e eu vi várias pessoas terem esse tipo de problema, esse tipo de aborrecimento, né? De decepção. É uma decepção muito grande. Você vê que de repente um amigo que você considera uma amiga coloca esses políticos aí acima de você, né? A opinião política dele é mais importante do que a tua amizade. Ele conhece o seu caráter, mas começa a te julgar pelo candidato que você votou. Então vamos falar um pouquinho mais diretamente sobre isso, sem entrar no mérito de preferências políticas. Pelo amor de Deus, gente, eu tô cansada dessa polarização, né? Parece que só existe esquerda e direita e não é bem assim. Porque eu acho o seguinte, existem 50 tons de cinza entre o preto e o branco. Existe um arco-íris inteiro entre o gay e o hétero. Por que não podem haver 50 tons de roxo, vamos dizer assim, entre o vermelho e o azul? Existe. Mas isso aí é assunto para outra hora. Vamos falar a respeito da questão dessas amizades, que eu já nem sei mais se são amizades, né? Porque um verdadeiro amigo te coloca acima dessas divergências, quando não coloca realmente, eu estou aprendendo, que é porque não merece tanto assim a nossa amizade, a nossa consideração, né? Já que coloca a política acima da nossa amizade. Mas eu acho o seguinte, será que é tão difícil parar para pensar o seguinte? Fulano está votando num candidato que eu acredito, tenho
certeza para mim que é um fascista. Essa pessoa vai votar num cara que é fascista, então ela também é fascista. Isso é o que tem acontecido por aí. As pessoas estão pensando, andaram pensando assim e rompendo amizades por isso. Mas não seria o caso de eu parar para pensar? Aquela pessoa que está votando nesse candidato está votando nele não por ser fascista, porque sou eu que penso assim a respeito desse candidato. Ela está votando justamente porque ela discorda de mim. Ela não acha, ela não acredita que o cara é fascista. Pode ser ingenuidade, pode ser o que for, mas ela não acredita, ela pensa diferente. Ou então, de repente, vamos ver o outro lado. A pessoa julga alguém que vai votar num candidato que para ela é um corrupto, é um ladrão. Ah, vai votar em ladrão, é ladrão também. Mas será que essa pessoa, será que a gente não pode pensar, parar para pensar, que na cabeça dessa pessoa que está votando nesse candidato, esse cara, esse candidato, ele não é ladrão. Ela não acredita que ele é ladrão. Inocência, ingenuidade? Pode ser, mas é o direito da pessoa ter essa opinião e não acreditar e achar que o cara é inocente, que o cara não é ladrão e votar. Porque ela pensa assim, não significa que ela é desonesta, que ela é corrupta. Significa que ela pensa diferente de você, significa que ela não acredita nas mesmas coisas que você, que ela tem uma outra opinião a respeito do tal candidato. Então isso vale para os dois lados. A pessoa que votou naquele cara que você acha que é fascista, ela não é fascista, ela só acha que o cara não é fascista. A pessoa que votou no cara que você acha que é ladrão, ela não é ladra, a pessoa não é ladra, ela apenas acha que o cara não é ladrão. E as pessoas têm o direito de ter visões diferentes das coisas, de tudo, ter opiniões diferentes, chegar a conclusões diferentes. Pode estar equivocada? Pode, todos nós nos equivocamos. Principalmente em política, né? Esses caras aí fazem discursos lindos, a gente acredita, põe eles lá, depois eles todos acabam fazendo a mesma merda. Enfim, o que eu quero dizer é isso, vamos parar para pensar antes, vamos parar de julgar a pessoa. Isso é ditadura, isso sim é antidemocracia. Porque você querer que a pessoa pense com a sua cabeça, use as suas medidas para julgar os outros, os políticos, ou seja quem for, se você está agindo assim, você está agindo contra a democracia. Muita gente por aí clama por democracia, se diz democrático, mas não respeita o direito do outro de pensar diferente, de votar diferente, de ter uma opinião diferente. E aí rompe a amizade. Ele não merece a minha amizade porque votou num candidato assim, assim, assim. Só que o tal candidato é assim, 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 na sua opinião, na sua visão das coisas, não na dele. E ele tem o direito de ter uma visão diferente da sua, porque as pessoas são diferentes, pensam diferente e agem diferente. Então é isso que eu queria propor, essa reflexão. Eu estou sendo justa ao julgar o meu amigo ou a minha amiga pelo candidato em que ele votou? Pelo candidato que ele escolheu? Pela posição política dele? Ele não presta porque ele votou num candidato que eu acho que não presta? De repente não presta mesmo, né? Mas para ele, o candidato presta e ele tem o direito de achar que o cara é bonzinho. Você vai fazer o quê? Não é justo a gente romper uma amizade de anos com uma pessoa bacana, uma pessoa legal, que a gente conhece tanto tempo e conhece o caráter da pessoa e julgá-la pelas nossas medidas, pelas medidas que nós usamos para o candidato dela, né? Então, assim, todo mundo se engana com política. Quem não se engana, quem não se equivoca, estamos todos no mesmo barco. Eu acho assim, hoje eu acho que político é tudo igual, são farinha do mesmo saco, tem muito pouca diferença. São raros que de vez em quando aparecem por aí, que tentam fazer alguma coisa, mas acabam sendo calados de alguma forma.
Então é isso, eu não vou ficar falando sobre política. Como eu disse, a minha meta aqui não é falar sobre a política em si, mas sobre a amizade e sobre a maneira como as pessoas estão colocando a amizade em segundo plano e a política em primeiro plano. No fim das contas, esses caras não vão te dar nada, não vão dar nada para mim, para ninguém, né? Eles só querem resolver o problema deles, eles só querem brigar por poder. Eles não estão preocupados com o povo. Não estão. Não adianta a gente querer se enganar porque eles querem os interesses deles. E a gente fica aqui brigando, rompendo amizade por causa desses caras. Vale a pena? É isso que eu queria propor hoje aqui. Vamos parar para pensar se a gente não está sendo radical demais, se a gente não está dando muita importância a essas brigas, a essas divergências, se a gente não está aumentando isso. E isso faz com que a gente fique brigando, fique odiando os outros, fique alimentando essa cultura do ódio que está tão presente nas redes sociais, na internet de uma forma geral e na vida também, no bar, né? Tem gente que briga no bar por causa de futebol. Vale a pena? Vamos colocar a amizade acima das coisas e respeitar a opinião do outro, por mais difícil que seja, por mais diferente que a opinião desse amigo seja da sua. Mas tem gente que rompe relações até com parentes, rompe relações com a mãe, com o pai, porque eles pensam diferente e votam diferente. Mas é um direito das pessoas. A gente está vivendo uma democracia ou não estamos? A gente só quer que respeitem a gente, as nossas opiniões, e a gente não acha que tem que respeitar a dos outros? Eu acho que os direitos são iguais. A coisa não pode ser dois pesos e duas medidas. Então vamos pensar com carinho, vamos valorizar a amizade, porque uma amizade boa, sincera, pura, longa, é tão raro hoje em dia. Não vamos jogar no lixo essas amizades importantes e valiosas por causa de política, por causa desses caras que não estão nem aí, ou política, ou religião, ou futebol, ou qualquer divergência. Não vale a pena, vamos respeitar a opinião dos outros. Mas, se de tudo a pessoa der mais importância à política ou qualquer outro tipo de divergência, colocar isso acima da amizade, então é porque ela não é tão amiga assim. Essa pessoa não dá a você a importância que você dá a ela. Então, bola pra frente, né? Vamos nos valorizar também e não ficar choramingando a vida inteira por amizades que não vale a pena, por pessoas que não nos valorizam tanto quanto deveriam. Bom, é isso aí. Até terça-feira e muito obrigada mais uma vez.